Quantas vezes se olhar ao espelho e vir apenas os contornos que a sociedade lhe impunha? Amara perdera a conta. Aos 28 anos, no seu pequeno apartamento lisboeta, no coração vibrante, mas por vezes cruel da mouraria, cada reflexo era um lembrete. Pele escura, luminosa, um contraste magnífico com o cabelo afro que desafiava a gravidade e as expectativas. Corpo orgulhosamente obeso, uma tela de curvas generosas que contavam histórias de resiliência, mas que o mundo insistia em traduzir como falha, como excesso. Lisboa, com os seus elétricos amarelos a rasgar as colinas e o Tejo a beijar-lhe os pés, era uma cidade de contrastes, acolhedora na sua diversidade, mas impiedosa nos seus padrões sussurrados. Amara, ilustradora digital de talento inegável, sentia isso na pele todos os dias. O seu estúdio improvisado, inundado pela luz dourada que se coava pelas portadas antigas, era o seu santuário. Ali, entre o ecrã do computador e os cadernos de esboços, ela era rainha. Mas lá fora, o mundo era diferente. O e-mail na caixa de entrada piscava como um mau presságio. Outra rejeição. Uma agência de publicidade no Chiado, daquelas com escritórios minimalistas e empregados que pareciam ter saído de uma revista de moda. A entrevista tinha sido um desastre silencioso. Isabela, a chefe de equipa, loira, esguia, vestida num tom de bege que parecia custar o aluguer de Amara, mal olhara para o seu portfólio. O comentário final: procuramos alguém que se enquadre melhor na imagem da marca, ecoara como um eufemismo para tudo o que Amara já sabia. Demasiado negra, demasiado gorda, demasiado ela. Suspirou, o peso do mundo a instalar-se nos seus ombros largos. O cheiro a café da vizinha do andar de baixo misturava-se com o aroma das suas próprias torradas queimadas. Rotina. Desilusão. Rotina. O telefone tocou, quebrando o feitiço matinal. Era Mateu. Amara, minha estrela. Então já te inscreveste? A voz de Mateu, quente e familiar como um abraço, era um bálsamo. Dono da O Farol das Letras, uma pequena livraria-galeria de arte ali na moraria, Mateu era o seu mentor, o seu confidente, a sua claque de um homem só. Inscrevi-me em quê, Mateu? Na lista dos desempregados mais promissores de Lisboa. O sarcasmo era a sua armadura preferida. Deixa-te de pessimismos. O concurso Novos Talentos Alfacinhas. Já te falei dele 1000 vezes. O prémio é uma bolsa generosa, Amara. Uma oportunidade. Amara revirou os olhos, mesmo sabendo que ele não havia. Mateu, sabes quem participa nesses concursos? Pessoas como a Isabela da agência. Gente que nasceu com o apelido certo e o guarda-roupa aprovado. E gente como tu, Amara. Gente com um talento que cega. Anda lá, por mim. Por ele. E talvez, só talvez, um bocadinho por ela. Com um clique relutante, abriu o site do concurso. O prazo terminava à meia-noite. Olhou para o ecrã, para a tela em branco de um novo projeto que teimava em não nascer. E se, semanas depois, a lista dos admitidos saiu. O seu nome estava lá. E umas linhas abaixo, como uma sombra fria, Isabela Vasconcelos. O estômago de Amara contraiu-se. Intimidação. E por baixo dela uma teimosa e inesperada faísca de determinação. Os primeiros esboços para o concurso foram um desastre. Tentava criar algo que fosse aceitável, algo que um júri convencional pudesse apreciar. Mas as suas mãos pareciam presas, a sua mente um emaranhado de inseguranças. As palavras de um antigo professor da escola de artes ecoavam-lhe aos ouvidos. Amara, o seu estilo é peculiar. Talvez devesse explorar temas mais universais. Universal era o código para branco, magro, convencional. Numa tarde particularmente cinzenta, em que Lisboa parecia ter perdido a sua cor, Amara deambulava pelas ruelas da moraria, o caderno de esboços esquecido na mala. O cheiro a incenso de uma loja indiana misturava-se com o fado vadio que escapava de uma tasca. Foi então que o viu. Um cartaz pequeno, quase escondido numa porta discreta. Coletivo Arte Insurgente. Expressa-te. Resiste. Hesitou. Coletivos, pessoas, julgamentos. Mas algo naquelas palavras, insurgente, resiste, chamou por ela. Empurrou a porta. O espaço era um antigo armazém reabilitado, paredes de pedra à vista cobertas de grafites coloridos, esculturas feitas de material reciclado e uma energia caótica e vibrante que a envolveu de imediato. Um grupo de jovens discutia animadamente em volta de uma mesa cheia de tintas e pincéis. No centro, um rapaz magro de cabelo azul, Khalid, gesticulava com paixão, enquanto uma rapariga de curvas generosas e tranças coloridas, Sofia, ria, os seus brincos de argola a dançar. Entra, não fiques aí à porta. A voz de Sofia era calorosa, convidativa. Amara sentiu o rubor a subir-lhe ao rosto. Eu vi o cartaz. Khalid sorriu. És artista? Anda, junta-te a nós. Hoje estamos a conspirar sobre como lixar o sistema com beleza.
Pela primeira vez em muito tempo, Amara riu. Uma risada genuína que veio do fundo da alma. Naquela noite partilhou os seus esboços hesitantes, as suas dúvidas, os seus medos. E em vez de críticas veladas ou conselhos para ser mais comercial, encontrou compreensão, validação. Khalid adorou a força das suas linhas. Sofia viu a dor e a resiliência nas suas personagens. Isto é poderoso. Amara, disse Sofia, os seus olhos castanhos a brilhar. Não deixes que ninguém te diga o contrário. Online, no seu refúgio anônimo de Noche Artista, Amara continuava a sua conversa intermitente com o crítico construtivo Seth. Depois de uma partilha particularmente vulnerável sobre o seu bloqueio criativo, a resposta dele ou dela fora surpreendentemente empática. A arte que mais importa muitas vezes nasce da fricção, da ferida. Não temas a tua escuridão, Amara. É nela que reside a tua luz mais ofuscante. Aquelas palavras de um estranho ecoavam o que começava a sentir no coletivo. Uma semente de esperança. Com este novo apoio, visível e anónimo, Amara começou a trabalhar a sério na sua peça para o concurso. A ideia surgiu, clara e urgente. Um tríptico digital. Autorretratos. Não como os que via nos museus, idealizados e distantes, mas crus, vulneráveis. Uma exploração da sua identidade interseccional. De ser negra, de ser gorda, de ser mulher, de ser artista, em Lisboa. Agora. Intitulou-o Eu, Apesar de Vós. Houve um evento de networking para os participantes do concurso numa galeria da moda na Avenida da Liberdade. Amara quase não foi. Mas Khalid e Sofia insistiram. Tens de ocupar o teu espaço, mana. E nós vamos contigo. Isabela estava lá, claro. Deslizava pela sala como uma aparição etérea, um copo de champanhe na mão, rodeada de admiradores. Quando viu Amara, o seu sorriso vacilou por uma fração de segundo. Aproximou-se, a sua voz um sussurro sedoso e venenoso. Amara, querida, que surpresa ver-te aqui. O teu estilo é tão étnico, tão de rua. Corajoso apresentar algo assim a um júri tão sofisticado. Cada palavra era uma alfinetada. Mas desta vez Amara sentiu a presença de Khalid e Sofia ao seu lado, como escudos invisíveis, e lembrou-se das palavras de crítico construtivo Seth. Obrigada, Isabela, respondeu, a voz mais firme do que esperava. Acredito que a sofisticação também reside na verdade. Isabela arqueou uma sobrancelha loira e afastou-se, deixando um rasto de perfume caro e desdém. No trabalho temporário que Amara conseguira numa pequena agência de design gráfico para pagar as contas, conhecera Luísa. Uma rapariga calada, eficiente, que parecia querer passar despercebida. Amara não esperava nada dela. Mas um dia depois de Isabela, que por uma coincidência cruel do destino era cliente dessa agência, ter humilhado Amara subtilmente numa reunião por causa de uma proposta de design, Luísa deixara uma tablete de chocolate negro na mesa de Amara com um bilhete mínimo. És talentosa. Mas um dia, depois de Isabela, que por uma coincidência cruel do destino era cliente dessa agência, ter humilhado Amara subtilmente numa reunião por causa de uma proposta de design, Luísa deixara uma tablete de chocolate negro na Não deixes que ela te afete. Amara guardou o bilhete. Um pequeno farol na escuridão. A crise veio, inevitável. Um crítico de arte influente, convidado a dar uma palestra no Arte Insurgente, olhou para os esboços de Amara com um ar de tédio e comentou que o ativismo é louvável, mas a verdadeira arte transcende o panfleto. As palavras atingiram Amara como um soco. A velha insegurança voltou, avassaladora. Quase desistiu. Chorou no ombro de Sofia. Vociferou com Khalid. Desabafou com Mateu, que a ouviu pacientemente antes de dizer: Amara, a arte que não incomoda não transforma. E a tua arte, minha querida, tem o poder de transformar. Naquela noite, crítico construtivo Seth respondeu a um dos seus desabafos online. O conforto é o inimigo da arte que importa. Se o teu trabalho os incomoda, estás no caminho certo. A dor é um cinzel. Usa. Amara voltou à sua tela digital e trabalhou. Com raiva, com dor, com uma clareza recém-descoberta. Cada pixel era um ato de resistência, cada cor uma afirmação. O tríptico finalizado era de uma honestidade brutal. No primeiro painel, um autorretrato fragmentado, o rosto parcialmente obscurecido por sombras e palavras negativas que a assombraram toda a vida. Gorda, preguiçosa, exótica, agressiva. No segundo, o corpo nu, não sexualizado, mas mapeado como um território de luta e aceitação, com cicatrizes visíveis e invisíveis, mas também com uma beleza inegável na sua solidez. No terceiro, Amara emergia, o olhar direto, desafiador, o cabelo afro como uma coroa, rodeada de símbolos da sua herança e da sua arte. As cores vibrantes como um grito de guerra.
No último dia do seu trabalho temporário, enquanto arrumava as suas coisas, Luísa aproximou-se. Boa sorte no concurso, Amara, disse, a voz baixa mas sincera. A tua proposta para a campanha da moda inclusiva foi a melhor que vi aqui. Pena que a Isabela a tenha adaptado. Amara sorriu-lhe, um sorriso genuíno. Obrigada, Luísa, por tudo. O dia da avaliação final chegou, um sábado soalheiro de primavera em Lisboa. O ar vibrava com uma tensão palpável. As obras estavam expostas numa sala ampla de um centro cultural no Saldanha, as paredes brancas a realçar cada peça. Amara sentiu o estômago revirar. Khalid e Sofia estavam com ela, um apoio silencioso mas firme. Mateo chegaria mais tarde. Isabela apresentou a sua obra primeiro. Uma instalação minimalista, conceptualmente complexa, mas emocionalmente fria. Barras de metal polido e projeções de luz que, segundo ela, exploravam a fluidez da identidade na era digital. Alguns jurados assentiam com agrave, outros pareciam confusos. Recebeu aplausos educados. Chegou a vez de Amara. O silêncio na sala tornou-se pesado quando seu tríptico foi iluminado. Eu, apesar de vós. O título pairava no ar. Amara sentia todos os olhares sobre si. O Sr. Jiménez, um jurado conhecido pelos seus gostos conservadores e pela sua coluna azeda num jornal nacional, tomou a palavra. A sua voz era arrastada, o desdém mal disfarçado. Bem, é certamente gráfico, começou ele. Mas não sei se podemos chamar a isto arte, no sentido mais elevado. Parece-me mais um desabafo pessoal, um manifesto, onde está a subtileza, a beleza universal. Isabela, sentada na primeira fila, sorriu discretamente, um brilho triunfante nos seus olhos azuis. Amara sentiu o sangue a fugir-lhe do rosto. As palavras de Jiménez eram as mesmas que a assombraram durante anos. Quis desaparecer, quis chorar, mas então ouviu um aplauso, discreto, mas firme, Khalid, e depois Sofia. E algumas outras pessoas na sala, jovens na sua maioria, artistas, gente do arte insurgente. E uma voz feminina, clara e forte, ergueu-se. Era a doutora Helena Valcárcel, uma crítica de arte e curadora conhecida pelo seu apoio a vozes emergentes e perspectivas dissidentes. Era a jurada mais temida por uns, a mais admirada por outros. Com todo o respeito, Sr. Jiménez, disse a dona Valcárcel, levantando-se. O que o senhor chama de falta de subtileza, eu chamo de coragem. O que deprecia como panfletário, eu celebro como um testemunho urgente. Esta obra não é apenas um desabafo pessoal, é um espelho poderoso que reflete as fraturas da nossa sociedade. A beleza universal não reside apenas no que é convencionalmente agradável aos olhos, mas também na verdade, por mais crua que seja. E esta obra, senhores jurados, é dolorosamente, magnificamente verdadeira. Houve um murmúrio na sala. Um debate aceso iniciou-se entre os jurados. Amara sentiu uma onda de emoção a percorrer-lhe o corpo. Alguém a via. Alguém a entendia. Quando lhe deram a palavra, a sua voz tremeu no início, mas depois ganhou firmeza. Não se desculpou, não tentou agradar. Explicou a sua intenção. Falou da sua jornada, da necessidade de narrativas que desafiassem o status quo. Esta sou eu, concluiu, o olhar fixo no júri, mas falando para todos os que alguma vez se sentiram invisíveis. E esta é a minha arte. Não peço a vossa aprovação. Peço apenas que a vejam. A deliberação do júri pareceu uma eternidade. Amara esperou lá fora, no corredor, com Mateo, que chegara a tempo de ouvir o seu discurso, e os seus amigos do coletivo. Não importava o resultado, disse a si mesma. Já tinha vencido a sua batalha mais importante. Finalmente as portas abriram-se. O presidente do júri pigarreou. Depois de uma longa e apaixonada deliberação, começou ele, o júri decidiu atribuir uma menção honrosa pelo seu rigor conceptual e elegância formal à obra Identidade Fragmentada, de Isabela Vasconcelos. Isabela subiu ao palco, um sorriso forçado nos lábios. Era evidente que esperava mais. E o prémio Novos Talentos Alfacinhas deste ano, continuou o presidente, pela sua originalidade, força expressiva e relevância social, é atribuído a Amara Ferreira, pelo seu tríptico Eu, apesar de vós. Por um momento, Amara pensou que tinha ouvido mal. Depois, o som dos aplausos inundou a sala, entusiásticos, genuínos. Khalid e Sofia gritavam, abraçando-a. Mateo tinha lágrimas nos olhos. A Dr. Valcárcel sorriu-lhe quando Amara subiu ao palco, o coração a bater descontroladamente. Parabéns, Amara. O mundo precisa da tua voz. Mais tarde nessa noite, a celebração no Arte Insurgente foi ruidosa e alegre. Havia música africana a tocar, comida caseira partilhada, risos e abraços. Amara sentia-se leve, livre. O prémio era importante, sim. Mas mais importante era aquela sensação de pertença, de ser vista e celebrada por quem era.
Nos dias que se seguiram, o artigo de Dr. Valcárcel sobre a sua obra saiu numa revista de arte de renome. Uma galeria independente no bairro Alto ofereceu-lhe uma exposição individual. Recebeu mensagens de outros artistas, de jovens que se sentiram inspirados pela sua história. Um dia recebeu um e-mail anónimo. Era de crítico construtivo 7. O mundo precisava de ver a tua luz, nosso artista. Continua a brilhar. Amara sorriu. Nunca saberia quem era, mas aquela ligação inesperada fora uma das muitas faíscas que acenderam a sua fogueira interior. Semanas depois, no seu estúdio na Mouraria, Amara trabalhava num novo projeto. A luz de Lisboa entrava pela janela, mas desta vez parecia acariciá-la. Olhou para o seu reflexo no ecrã escuro do computador. Viu uma mulher negra. Viu uma mulher gorda, viu uma artista, viu-se a si mesma. E pela primeira vez, sem hesitação, sorriu. O telefone tocou, era Luísa. Amara? Viu o artigo da Dr. Valcárcel. Incrível. Parabéns, mereces mesmo. Uma pausa. Sabes, aquele teu tríptico fez-me pensar muito. Amara sentiu uma onda de gratidão. Pequenos gestos, grandes mudanças. A luta continuava, sabia-o bem, mas agora já não estava sozinha. Tinha a sua arte, tinha a sua tribo e tinha a si mesma. Olhou para as ruas vibrantes da Mouraria lá embaixo. Havia tanto por fazer, tanta história por contar, e ela estava pronta.